Beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre um próximo tópico aí que está na nossa programação, que é regência. É um assunto que é bem importante, na verdade ele cai com uma frequência bem grande em vestibular. E é um assunto sobre o qual a gente já falou um pouquinho quando a gente estava falando sobre orações adjetivas, né? Vocês vão se lembrar qual que era a ideia. Aliás, depois de apresentar essa parte aqui de definição e tal, eu quero jogar esse assunto de novo para aquela questão das orações adjetivas, porque essa é a maneira como esse assunto mais é cobrado em vestibular. Ele não é cobrado muito da maneira como a gente vai falar aqui, mas essa parte que a gente precisa falar antes é necessária para poder compreender a parte mais complicadinha, que é quando a gente junta esse assunto com orações adjetivas, tá certo? Primeiro, o que é regência, né? Vocês devem se lembrar do colégio que existe regência verbal e regência nominal. É a mesma coisa. Na verdade, o que vai interessar mais para a gente é a regência verbal, mas a regência nominal é a mesma ideia. O que é a regência verbal? É a relação entre o verbo e uma preposição que ele possa exigir. Então vocês se lembram que a gente classifica os verbos em VTD e VTI, né? Ou tem até o VI e tal, mas esse não vai interessar tanto para a gente. O que é um verbo VTD? É um verbo que exige um objeto sem preposição antes, né? Por exemplo, o verbo escrever. Quem escreve, escreve algo, sem preposição. Agora, o que é um verbo VTI? É um verbo que exige um objeto, mas esse objeto necessariamente vem com preposição. Por exemplo, quem gosta, gosta de algo. E de onde que vem essa preposição? É uma exigência particular de cada verbo, né? O verbo gostar exige a preposição de. O verbo escrever não exige preposição nenhuma. Então, essa é a definição que a gente dava para verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Beleza. Qual que era o ponto? O ponto era, quando a gente falou sobre esse assunto, VTD e VTI, não interessava para a gente saber qual preposição que o verbo exige. Né? Interessava saber que o verbo exige uma preposição ou que ele não exige. Agora, quando a gente vem para tratar sobre esse assunto no âmbito da regência, vai interessar para a gente qual preposição esse verbo exige. Então, por exemplo, o verbo, eu usei aqui como exemplo o verbo gostar. Tá, ele é um VTI porque ele exige preposição, mas não é qualquer preposição. Ele exige necessariamente a preposição de, né? O verbo acreditar também é um verbo VTI, né? Quem acredita, acredita em algo. Então veja, o verbo gostar e o verbo acreditar, opa, caiu aqui. Eles são verbos que têm a mesma classificação. Vou passar o nariz aqui. São verbos que têm a mesma classificação. Porém, eles exigem preposições diferentes, né? Não dá para falar acreditar de, né? O verbo concordar. Vamos pensar, quem concorda, concorda com algo, tá? Então, em termos de regência, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o verbo gostar, o verbo acreditar e o verbo concordar regem preposições. Cada um rege uma preposição específica. Então, a gente vai dizer o verbo gostar rege a preposição de, o verbo acreditar rege a preposição em, o verbo concordar rege a preposição com. E o caso, por exemplo, que eu falei do verbo escrever. Né? Vamos pensar, quem escreve, escreve algo. Ele não exige preposição alguma. Então, o que a gente vai dizer sobre o verbo escrever? É um verbo que apresenta regência nula. Não quer dizer que ele não tenha regência. A regência dele é não ter preposição nenhuma. É o objeto vir sem preposição. Essa que é a ideia. Tá claro? Bom, você fala, professor, tá, mas e daí? Né? Muito tranquilo isso, é só a gente ver como que a gente fala. Você fala quem gosta, gosta de, quem acredita, acredita em. E de fato, a maior parte dos verbos, a gente não tem problema quanto à regência. Né? A maior parte dos verbos,
a gente usa segundo a norma culta da língua. Por isso, se vocês se lembram da maneira como esse assunto foi tratado no colégio, quando a gente fala de regência verbal, a gente fala de alguns verbos específicos. Então, em todo o universo de verbos que existem, a gente vai chamar atenção de alguns, que são aqueles que de alguma maneira a gente erra, tá? Então, vamos trazer um exemplo aqui, ó. Você fala lá, professor, posso ir no banheiro? Né? Vocês se lembram que quando a gente tinha aula na escola, lembram daquela época? Você chegava para o professor e perguntava, professor, posso ir no banheiro? Se bem que as crianças que estão tendo aula EAD agora, lá no Fundamental 1, elas falam isso para a professora. Né? Elas falam, professora, posso ir no banheiro? Durante a aula EAD. Mas enfim. E aí você fala, professor, posso ir no banheiro? E aí, se o professor era meio pernóstico e tal, ele fala, não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. O que o professor está apontando nesse caso? Um problema de regência. Vamos entender esse caso? Ó, quando você fala, professor, posso ir no banheiro? O problema está aqui nessa palavra, certo? Primeiro, essa palavra é a fusão de duas outras palavras, né? Quais são essas? O em e o o. Tá, o é o artigo que acompanha banheiro. Beleza, então isso daqui é um artigo. E esse em? Esse em é uma preposição. Beleza. Você está dizendo para mim que o verbo ir pede, rege, em termos gramaticais, rege a preposição em. Só que se a gente for lá ao dicionário, consultar as regras da norma culta, a gente vai descobrir que não, que o verbo ir, assim como o verbo chegar, que é um erro muito semelhante que a gente comete, ele rege a preposição a, principalmente quando ele quer indicar um destino. Isso é importante, porque vou explicar já esse principalmente que eu falei. Então, quando eu quero indicar o destino para onde eu vou, o destino a que eu cheguei, eu devo colocar a preposição a e não a preposição em. Você fala, mas por quê, professor? Então, aí que está o ponto. Regência é um problema muito ligado, deixa eu só o nariz de novo aqui, é um problema muito ligado a essa questão de uma imposição, com o nariz entupido, de uma imposição da norma culta. Por isso que esse assunto muitas vezes cai para a gente em vestibular para falar de variação linguística, para falar, olha, no português popular se fala ir no banheiro, mas e na norma culta, né? Então esse é um assunto que, como ele é simplesmente uma imposição, ele cai em vestibular e no Enem para abordar essa questão da variação linguística, de como que é na norma culta e como que nós realizamos na nossa língua cotidiana, na nossa língua coloquial, né? Opa, quase que eu derrubei aqui. Então, como que eu corrijo nesse caso? Professor, não é posso ir no banheiro, é posso ir ao banheiro. Basicamente, o que você mudou aqui foi a preposição em virou preposição a, né? A mesma coisa quando você diz assim, eles já chegaram no aeroporto. Perceba que essa frase ela soa muito comum para a gente, muito familiar, né? O problema é que na norma culta, a gente consulta lá a regência do verbo chegar e a gente descobre que o verbo chegar rege não a preposição em, que está aqui dentro, mas a preposição a. Então, na norma culta da língua, eles já chegaram ao aeroporto, beleza? É aquela relação entre preposição e verbo, né? O verbo e a preposição que ele exige. Tá certo? É desse tipo de problema que a gente está falando. Perceba que eu fui chamar a atenção de vocês para dois verbos específicos dentro de todo o universo de verbos que a gente tem em português. Né? Um outro caso que é interessante para a gente, ó, o Faustão namora com a Selena Gomez. Né? Bom, você fala, tranquilo, professor, isso daí inclusive é verdade, eu vi na internet, se está na internet é verdade. Beleza. Mas o problema aqui é estrutural. O problema está na formulação da frase. Se a gente for
lá ao dicionário. Aliás, tem um dicionário que a gente chama de dicionário de regência, que é um dicionário que só tem verbos e mostra ali quais são as preposições que eles pedem. É um dicionário que não é muito comum, é mais comum entre pessoas que trabalham com isso, pessoas que trabalham com comunicação e tudo mais, né? Mas saiba que existe. Se a gente for lá ao dicionário de regência, a gente vai descobrir que o verbo namorar é VTD. Ele vai usar justamente esse termo. O que que isso quer dizer? É um verbo que, em termos de regência, apresenta regência nula na norma culta da língua. Só que essa frase, ela parece bem familiar para a gente, né? Ela usou aqui a preposição com. Então, para colocar o objeto aqui ligado ao verbo namorar, ela usou a preposição com. Qual que é o problema? O problema é que na norma culta da língua esse verbo deve ser VTD, ele não deve ter preposição. Você fala, fácil, professor, como é que eu corrijo? Tranquilo, tira esse com daqui. Então vai ficar: o Faustão namora a Selena. Certo? Fácil, né? Beleza, nem sem nenhum problema. A gente vai ver como que esse assunto pode se desdobrar em outros problemas. Esse aqui vai ser o nosso ponto. E deixa eu só fazer uma observação aqui. Essa, esse problema de colocar a preposição com ligada ao verbo namorar é uma particularidade nossa do português de São Paulo. Sabia disso? Porque se a gente lembrar do seu Jorge, que seu Jorge? O seu Jorge, não o meu Jorge, o seu Jorge. Lembra? Tô namorando aquela mina. Tô namorando aquela mina, mina do condomínio, né? Tô namorando aquela mina. Nós aqui em São Paulo falaríamos tranquilamente, estou namorando com aquela mina, não é? E ele lá no Rio de Janeiro usa essa variedade que é do português culto, tá certo? Ah, porque ele é muito culto? Não, é uma questão de variação regional e nós aqui em São Paulo, e curiosidade, por influência do italiano, usamos a preposição com ligada ao verbo namorar. Beleza. Você fala, professor, tá, é só isso que vai cair pra gente? Não. Aí nós temos um problema. Vou até vir para o próximo slide aqui. Então a gente acabou de ver que essa preposição com está incorreta. Beleza. Agora vamos supor que eu já tenha citado o nome da Selena Gomez aí no meu texto. Eu falo, sabe a Selena? O Faustão namora com ela. Vamos supor que eu tenha usado o pronome ela. Ok, a gente acabou de ver, né, só substituir aqui Selena por ela, porque de alguma maneira eu já citei Selena aí no meu texto e tal. A gente acabou de ver que o verbo namorar não pode reger a preposição com e nenhuma outra preposição. Porque, segundo a norma culta da língua, ele tem regência nula. De boas? Então vou tirar esse com. Funcionou lá no slide anterior, né? Eu falei, o Faustão namora a Selena. Beleza. Só que se eu tirar esse com, olha o que aconteceu. O Faustão namora ela. Bom, a gente caiu aqui num problema muito comum também, pensando em variação linguística e tal, um problema muito comum do português brasileiro. Um problema sobre o qual a gente já falou, que é um problema de pronome, que é usar um pronome, no caso reto, na posição de objeto. A gente faz muito disso, só que a norma culta diz que se eu quero usar um pronome na posição de objeto, tem que ser um pronome do caso oblíquo. Então, olha o que aconteceu. Quando eu tirei esse com daqui, a gramática vai dizer para mim, tudo bem, você tirou o com, você acertou a regência, só que agora você gerou um problema de pronome. Você não pode usar esse pronome nessa posição. Então vamos lembrar, objeto direto, eu uso o pronome do caso reto, átono. Nesse caso, esse ela tem que virar a. E olha como é que fica então essa frase na norma culta da língua. Sabe a Selena Gomez? O Faustão a namora.
Lembra dessa ideia? Então, é isso que eu falei para vocês. Uma coisa é a gente lembrar qual é a regência do verbo, decorar aqueles casos particulares, alguns que a gente já vai lembrar aqui no vídeo. Outra coisa é ver como que a mudança da regência traz outras consequências para a gente. E é isso que vai nos interessar. Então, vocês percebem que entenderam essa ideia? Isso daqui eu quero até retomar na aula interativa, porque, veja, quando eu tirei esse com daqui, o ela também já não pode mais ser utilizado. Né? E aí já nem é mais um problema de regência, é um problema de pronome. Tá certo? E aí ficou o Faustão, vou até escrever a frase inteira aqui. O Faustão a namora. E aí percebam, já não é mais uma frase tão comum para a nossa variedade do português aqui em São Paulo, tá certo? Bom, e aí então eu queria comentar com vocês alguns verbos que merecem um pouquinho de atenção quanto a essa questão da regência, né? São verbos que vocês vão se lembrar todas as vezes que a gente fala de regência, são sobre eles que a gente fala, tá certo? Em especial esses três primeiros que já são muito batidos, né? O assistir, o agradar e o aspirar, né? E depois vocês vão ver como esse problema, o problema da regência, isso na semana que vem, se desdobra num outro problema, que é o problema da crase. Um problema bem importante para a gente, eu diria até mais importante do que este, porém, que tem tudo a ver com esse daqui, que a gente precisa entender essa lógica aqui primeiro, né? O que a gente tem que falar sobre o verbo assistir? Bom, primeiro, o verbo assistir, quando a gente vai lá ao dicionário de regência, a gente descobre que ele tem mais de uma regência, né? Ele pode ter regência nula ou ele pode reger a preposição a. Você fala, tá, professor, e daí? Quando que é uma, quando que é outra? Depende do que você quer dizer. O caso mais comum para a gente, que é o verbo assistir no sentido de ver, de assistir televisão e tal, é esse daqui. É o sentido de ver, assistir a alguma coisa. Por quê? O verbo assistir, quando não tem preposição alguma antes, depois, perdão, eu sempre confundo o before e o after, e aí por isso é o que eu estou pensando em inglês, né? Quando ele não tem preposição depois, ele significa ajudar. Isso quer dizer dar assistência, né? Então, vamos pegar o exemplo, esse primeiro caso que é mais, apesar de ser mais estranho para a gente, mais raro, mais formal, ele é o que a gente é o mais fácil, você já vai entender por quê. Então eu digo assim: o enfermeiro assistiu o paciente. Né? O que eu estou dizendo aqui? Que ele ficou vendo o paciente morrer? Não. Estou dizendo que ele auxiliou, que ele deu assistência ao paciente. Né? Ah, professor, mas tem o aqui. Sim, mas o é artigo. Né? Não há, o que importa para a gente aqui é que não há preposição. Agora tem um grande problema. Quando na nossa fala cotidiana, a gente geralmente fala assim: eu eu assisti o jogo de ontem. Então, olha que interessante. Quando a gente usa na nossa fala coloquial, na nossa fala cotidiana, o verbo assistir, geralmente a gente formula assim. A gente formula como se ele fosse um VTD, sem preposição depois. Só que o que a gramática diz? Se for assistir no sentido de ver, de ser espectador, vamos chamar assim, eu tenho que reger a preposição a. Então aqui eu tenho que corrigir, eu assisti ao jogo de ontem. A não ser que você tenha sido o gandula. Você tenha sido o cara que recolhe a bola, então você está dizendo que você auxiliou no jogo. Mas se o sentido for a ideia de que você viu o jogo pela TV, então eu assisti ao jogo de ontem. Beleza? Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é, já vou antecipar, mas isso a gente vai detalhar melhor na semana que vem, é se no lugar da palavra jogo eu tivesse a palavra partida. Eu assisti a partida de ontem, né? Então, se eu tivesse a palavra partida, qual seria o problema?
O problema seria o seguinte, eu vou ter a preposição a, que está aqui, regência do verbo assistir, e aqui eu tenho o, que é o artigo que acompanha jogo. Acontece que a palavra partida é feminina, e ao invés de artigo o, ela teria o artigo a. Como que eu vou indicar que existem dois as aqui? Eu tenho que dizer que tem o a preposição, que foi exigido pelo verbo assistir, mais o a artigo que acompanha a palavra partida. Como que eu indico esses dois as? Por meio do acento grave, que é o caso de crase. A gente vai ver isso mais detalhadamente na semana que vem, mas 80% da aula da semana que vem está nessa explicação aqui de que o a com acento é um a artigo mais o a preposição, tá certo? Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, outro verbo que gera um problema para a gente aí quanto à regência é o verbo aspirar. O problema do verbo aspirar é muito semelhante ao do verbo assistir. Ele também tem duas regências, e as mesmas, regência nula e regência a. Qual que é o problema? Igualzinho ao do verbo assistir. Se eu uso uma regência ou outra, o verbo muda de sentido. Então, o verbo aspirar com regência nula, ele significa inalar, respirar, né? A ideia de sugar o ar, tá certo? E aspirar a alguma coisa é o sentido de desejar, de querer. Então, vou pegar um parzinho de frases aqui, ó. Se eu digo assim, nós aspiramos, olha bem, um ar poluído e nós aspiramos a um ar mais limpo. Então, olha que interessante. Eu estou dizendo na primeira versão que nós respiramos um ar poluído. Quem que está dizendo isso para mim? Justamente a ausência de preposição aqui. Agora, quando eu coloquei aqui, ó, aspiramos a um ar poluído, eu estou dizendo que nós desejamos, um ar poluído não, um ar limpo, né? Nós desejamos um ar mais limpo. Tá claro? Essa aqui é a ideia, muito parecido com o caso do verbo aspirar, né? Bom, o verbo agradar, então toda vez que a gente fala de regência, a gente lembra desses três, né, essa trilogia, assistir, aspirar e agradar, porque eles têm problemas muito semelhantes. Só que o verbo agradar, a gente pode ir um pouquinho além, vocês já vão entender por quê. O problema do verbo agradar, quanto à regência, é o mesmo do verbo assistir e do verbo aspirar. Ele também tem duas regências, as duas estão certas, porém, são as mesmas duas, né? Ó, regência nula ou rege a preposição a. Cada uma delas vai trazer um sentido diferente, porém, a diferença de sentido que o verbo agradar tem em cada um dos casos é uma diferença um tanto mais sutil. Tá? O verbo agradar com regência nula, ele significa acariciar. Né? Significa, tem a ideia de contato físico, de toque físico. Já o agradar a alguém significa ser agradável na opinião de alguém, que é o caso mais comum para a gente. A gente vai um pouquinho além nesse caso. Então, o verbo agradar com regência nula, ele tem essa ideia de um toque físico, de tocar em algo, né? E o verbo agradar a, de ser agradável. Vou pegar um parzinho aqui, ó. Se eu digo assim, o chefe agradou a ou a secretária. Então, olha qual que é o problema aqui. Professor, você tirou nota aqui só porque eu errei o acento? Pois é, filho. Se você errar o acento em qualquer num caso como esse aqui, você pode ser processado. Inclusive, se for um caso de assédio, porque uma dessas versões aqui, com acento ou sem acento, denota uma ideia de assédio, em especial se não for consentido. Qual que é esse? É o primeiro caso.
né? Porque veja que a ausência do acento aqui está dizendo para mim que o verbo agradar tem regência nula. E que esse a aqui é só um artigo que acompanha a palavra secretária. Qual que é o problema? O problema é que se o verbo agradar tem regência nula, ele significa acariciar. Então eu estou dizendo que o chefe acariciou a secretária. É um problema, enfim. Agora, este acento aqui na segunda versão, ele está dizendo para mim o seguinte, olha, o verbo agradar rege a preposição a. E aí, a essa preposição, eu juntei um outro a, que é o artigo que acompanha a secretária. Então, o que que essa segunda versão está dizendo? Ela está dizendo que o chefe foi agradável, que a secretária gostou do chefe. O chefe foi uma pessoa agradável na avaliação dela. Tá claro? Esse é o ponto que nos interessa. Agora, qual que é o grande problema que a gente pode ir um pouquinho além aqui? Tem a ver com uma coisa que a gente falou lá atrás, que era o seguinte. Vocês se lembram que o pronome o, a, os e as só podem ser usados na posição de objeto direto. Os pronomes lhe e lhes só podem ser usados na posição de objeto indireto. Lembra que eu falei que esse assunto ia voltar e olha ele aí de novo, né? Qual que é o ponto? O ponto é, o verbo agradar, quando ele significa acariciar, ele tem regência nula. Quer dizer que o objeto que o acompanha, nesse caso aqui, ó, esse a secretária, sim, no sentido de ele tocou na secretária, é um objeto direto. Concordam? Vou fazer de outra cor aqui, ó. Se o verbo agradar, perdão, tem o sentido de ser agradável, então o objeto aqui, ó, que eu estou fazendo de roxinho aqui, é um objeto indireto, porque afinal de contas ele tem preposição. Vamos supor que a gente já tenha citado a palavra secretária e por uma questão de coesão, eu não vou repetir essa palavra, né? Então, olha o que vai acontecer. Eu falo assim, sabe a secretária que foi contratada no mês passado? Então, o chefe a agradou. Ou, poderia dizer, sabe aquela secretária que foi contratada no mês passado? Então, o chefe lhe agradou. Então, olha como que regência pode aparecer para a gente, né? Ela pode aparecer de uma outra maneira. Então, o que esse A está dizendo para mim aqui? Ele está dizendo que eu estou retomando secretária usando um objeto direto. Isso quer dizer que o verbo é VTD. E quando o verbo é VTD, no caso do verbo agradar, ele significa acariciar. Já no caso de baixo, o lhe, pela regrinha que a gente falou aqui atrás, só pode ser usado como objeto indireto. Quer dizer que o verbo, nesse caso, é um VTI. Ok? E aí eu estou dizendo o quê? Esse lhe está dizendo para mim, então, que o chefe foi agradável na opinião dela. O chefe é uma pessoa agradável na opinião dela. Olha como o assunto pode aparecer também. Olha como os assuntos começam a se ligar uns aos outros agora. Tá certo? É assim que essa coisa vai nos interessar pra gente. Vai nos interessar pra gente. Vai nos interessar ou vai interessar pra gente. Um outro ponto importante pra gente aqui é o seguinte. Regência verbal é um negócio muito simples. É um negócio que você basicamente tem que decorar verbo, ver qual que é o caso de cada um deles. O problema é maior quando a gente junta esse assunto com outros problemas. Por exemplo, com esse caso aqui de pronome, por exemplo, com o que eu quero falar com vocês na aula interativa, que é o problema da oração subordinada, tá certo? Beleza? Bom, vamos trocar aqui mais um verbo, que é o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Qual que é o problema desses verbos aqui? Tudo que a gente falar para um vale para o outro, né? O problema é um pouquinho diferente do que aconteceu até agora com os verbos assistir, agradar e aspirar. Qual que é o problema? O problema, vamos pegar uma frase. Se eu digo assim, ó, os jogadores não obedeceram
o técnico. Certo? Beleza. Uma frase comum pra gente, né? Tranquilo, da maneira como a gente geralmente fala. Beleza. Do jeito que eu formulei a frase aqui, eu usei regência nula, não é? Ó, não obedeceram alguém, o técnico. Só que o que a gramática vai dizer? Está incorreto. O verbo obedecer e o verbo desobedecer sempre devem reger a preposição a. Então, vou colocar aqui, ó, do ponto de vista da norma culta, essa é a versão correta, né? Ah, professor, muito fácil, então. Então, eu tenho que dizer, os jogadores não obedeceram ao técnico. Certinho, acertou, né? Agora, existem alguns problemas que estão relacionados a isso. Vamos, por exemplo, supor, dois problemas que a gente já citou, né? Vamos supor que no lugar de técnico eu tivesse dito comissão. Comissão técnica. Os jogadores não obedeceram à comissão técnica. Eu tenho que dizer então que, além do a artigo que acompanha comissão, tem o a preposição, que é exigência do verbo obedecer. Então tem que colocar crase. Beleza, esse é um assunto que a gente já tinha falado e que sempre que possível eu vou retomar aqui para a gente atentar. Agora vamos supor que eu já tenha citado a palavra técnico. Voltando aqui à primeira frase. Vamos supor que eu diga assim, olha, o técnico se demitiu porque os jogadores, vou colocar aqui, ó, o técnico se demitiu porque os jogadores não o obedeceram. Percebam que uma frase como essa não soa tão estranha para a gente, né? Mas, do ponto de vista gramatical, ela está errada, pela mesma razão que eu expliquei no slide anterior, falando do verbo agradar, né? Então, veja bem, se a gramática diz para a gente que o verbo obedecer deve reger a preposição a, quer dizer que ele sempre vai ter como complemento um objeto indireto. Então, eu não posso usar aqui o como complemento do verbo obedecer. Então eu deveria dizer, ó, o técnico se demitiu porque os jogadores não lhe obedeceram. Tá certo? Esse também é um problema de regência vinculado aqui a um problema de pronome. Bom, gente, aí na sequência então de verbos que merecem nossa atenção quanto à regência, quero chamar a atenção de vocês aqui para um outro parzinho de verbos que tem o mesmo problema referente à regência, que é o verbo lembrar e o verbo esquecer. O que a gente fala para um vale para o outro também. É o mesmo erro que a gente comete, né? Vou pegar uma frase aqui para servir de referência para a gente. Por exemplo, ó, ninguém esquece do primeiro amor. Nossa, achei gatilho essa frase. Então, ó, ninguém esquece do primeiro amor. Beleza. Não é uma frase estranha para a gente, porém, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de norma culta, essa frase está incorreta. Qual que é o problema do verbo lembrar e do verbo esquecer? O problema é o seguinte. Quando a gente procura o verbo lembrar ou o verbo esquecer lá no dicionário, a gente vai ver que ele vai aparecer duas vezes. Ele aparece lá, por exemplo, aparece lembrar e aparece lembrar-se. Ah, professor, mas muda alguma coisa? Praticamente, no sentido praticamente nada. Muda uma questão de construção, né? Então, o verbo lembrar é um verbo que a gente diz que ele veio na sua forma não pronominal. Já o verbo lembrar-se, tem uma série de verbos que tem essa característica. Ele já vem com um pronome acoplado neles. Por exemplo, o verbo tornar-se, né? Qual que é a diferença? A diferença é justamente de regência. Então, o verbo lembrar, ele deve apresentar regência nula. Já o verbo lembrar-se deve reger a preposição de. Nossa, ficou tudo. Escrevi de novo aqui, ó. Deve reger a preposição de, né? Beleza, professor. Tá, mas e daí? O que a gente faz? Geralmente, na nossa fala cotidiana, o que a gente faz? A gente não põe o pronome,
mas põe a preposição. Então, olha nessa frase aqui, ó. Ninguém esquece do primeiro amor. Eu usei aqui a preposição de, mas não usei o pronome. Tenho duas maneiras de corrigir essa frase, né? Ou eu fico com os dois, pronome e preposição, ou sem nenhum dos dois. Então, eu posso dizer: ninguém se esquece do primeiro amor. Ou poderia dizer também: ninguém esquece o primeiro amor. Beleza? E as duas frases dizem basicamente a mesma coisa. É uma questão meramente de construção, né? De estrutura. Tá? Veja que o verbo lembrar e o verbo esquecer, a gente erra. Por exemplo, eu falo assim: ele não lembra do próprio nome. Ele não lembra do próprio nome. É o mesmo erro que eu cometi aqui em cima. Né? Ou eu falo, ele não lembra o próprio nome, ou ele não se lembra do próprio nome. Tá certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, um verbo que a gente não tem dúvidas. Por exemplo, o verbo encontrar. Também a gente vai ter esse verbo duas vezes no dicionário. Vai estar lá o verbo encontrar e logo embaixo dele vai estar o verbo encontrar-se. E pode ver, esse é um caso que a gente não erra. A gente fala assim: eu encontrei o meu pai. Encontrei o meu pai, sem preposição, regência nula. Ou eu me encontrei com o meu pai. Percebem? A mesma coisa que acontece aqui com o verbo encontrar, que é um verbo que não gera dúvida para a gente, acontece com o verbo lembrar e com o verbo esquecer, que são casos que geram dúvida para a gente. Beleza? Bom, outro verbo que merece um pouquinho da nossa atenção aqui é o verbo implicar. Bom, o que acontece com esse verbo? Primeiro, ele tem mais de um sentido, né? Ele pode significar provocar, melhor, né? Provocar é uma palavra polissêmica, vamos colocar assim: implicar de causar raiva em alguém, né? Ou quando você fala assim: eu impliquei, sei lá, ele sempre implica com a roupa que eu uso, né? Beleza. Implicar no sentido de ter críticas, vamos colocar assim, ó, ter críticas sobre algo, né? E pode ter um outro sentido que é bem mais formal, inclusive muito bem-vindo nas redações de vestibular, que é implicar no sentido de ter como consequência, né? Ter como consequência, acarretar alguma coisa. Beleza. Qual que é o ponto? O ponto é, quando ele tem esse sentido de ter críticas contra algo, ele rege a preposição com, né? Eu falo assim: o professor sempre implica com erros gramaticais, com os meus erros gramaticais. Ele sempre tem críticas em relação a isso. Beleza. Agora, o nosso problema maior está aqui. Qual que é o ponto? Geralmente, vou escrever a frase aqui. Geralmente a gente fala assim: suas... vamos colocar assim... deixa eu pensar um caso. Os investimentos implicaram em um aumento da corrupção. Então, sei lá, os investimentos de empresas privadas implicaram em um aumento da corrupção. Do jeito que a gente escreveu aí, a gente colocou regendo a preposição em, né? Beleza, e olha que interessante, parece que está certo, parece que essa frase está muito boa, muito ótima, por exemplo, para usar na sua redação, dado o nível de formalidade e tudo mais. Porém, o que a gramática vai dizer? Está incorreto, né? Como que é então, professor? O verbo implicar, para ter esse sentido de ter como consequência, ele deve ter regência nula. Então, segundo a norma culta da língua, essa é a regência correta. Como é que eu corrijo isso?
os investimentos de empresas privadas implicaram um aumento na corrupção, né? Esse é um caso que merece um cuidado, porque a forma incorreta ela parece muito certa para a gente, ela parece inclusive muito formal, muito bacana e tal, né? Só que se a gente estiver produzindo um texto que exija a norma culta da língua, esse em para o verbo implicar está incorreto. Então, o nosso problema nem está aqui no primeiro caso, mas está aqui neste segundo caso. Sempre regência nula para ter essa ideia de como consequência, tá? Outro parzinho de verbos, e prometo que já estamos aqui no penúltimo slide. Outro parzinho de verbos que gera um problema para a gente é esse daqui, ó, do pagar e do perdoar. Qual que é o problema? O problema é, de novo, em tudo que a gente falar aqui para o pagar vale para o perdoar e vice-versa. A ideia... Nossa, quase que eu vomitei. A ideia é, o verbo pagar e o verbo perdoar, eles podem ter dois tipos de complemento. Eles podem ter como complemento a coisa que se perdoou ou a coisa que se pagou, né? Se pagar uma conta, se perdoar uma ofensa, beleza? Ou ele pode ter como complemento o beneficiário, ou seja, a quem se pagou ou a quem se perdoou, né? Qual que é o problema? O problema é que se o meu complemento for a coisa que foi paga, se pagar uma dívida, se pagar um boleto, se pagar a mensalidade, a regência é nula. Se for o beneficiário, rege a preposição a. Então vamos pegar um exemplo. Se eu digo assim, ó, eu paguei o... Vou fazer uma explicação melhor aqui. Ó. Eu paguei o boleto, certo? Porque o boleto é a coisa, né? Ou eu paguei ao colégio. Eu já paguei ao colégio, né? Porque se eu disser eu paguei o colégio, eu estou subentendendo que eu comprei um colégio e eu já quitei por ele, né? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse uma palavra feminina, só que aí de novo a gente cai naquele problema referente à crase. Então, por exemplo, eu paguei a mensalidade, certo? Que é a coisa que foi paga. Ou eu paguei a escola. Eu tenho que colocar o acento, senão vai ficar subentendido que eu comprei uma escola, tá certo? Esse caso também vai gerar aquele problema referente ao o, a, os e as, ilhe, ilhes, tá? Isso eu quero tocar de novo lá na aula interativa com vocês, tá? E o último verbo, graças a Deus, né, para a gente encerrar esse assunto, que é o verbo preferir. Qual que é o problema do verbo preferir? É um problema que tem a ver com isso que a gente falou, de como a gente faz e como que a gramática diz que deve ser, né? Então vamos entender aqui, ó. A gente geralmente formula a frase assim, ó. Eu prefiro mais pizza do que hambúrguer. Bom, primeiro, há dois problemas nessa frase. Um, obviamente, que é de regência, né, que é o assunto da nossa aula, e um outro problema que é um problema de pleonasmo. Qual que é o problema de pleonasmo aqui? Preferir significa gostar mais. Então, quando eu falo eu prefiro mais, eu tenho um pleonasmo. Esse mais aqui, ele é redundante, ele é um pleonasmo em relação ao verbo preferir. Então, eu prefiro, o verbo preferir já tem essa ideia do mais. Então, o mais é desnecessário. Beleza, então eu prefiro pizza do que hambúrguer. Essa é a maneira como nós geralmente construímos frases desse tipo, né? O problema aqui é o seguinte, vamos entender qual foi o esqueleto que nós usamos aqui. Nós construímos assim, ó, eu prefiro algo do que algo, né? Esse primeiro algo é pizza, esse segundo algo é o hambúrguer. E eu liguei esses dois
por meio dessa expressão do que. Isso é muito comum na nossa fala coloquial, na nossa fala cotidiana. Mas o que a gramática vai dizer? Está errado. Como que deveria ser? Eu prefiro algo a algo e não do que algo. Né? Essa é a ideia da norma culta da língua. Porque o problema aqui é o seguinte, a gramática entende que o verbo preferir, ele é um VTDI. E aí esse primeiro algo é o OD, e esse segundo aqui, ó, esse a algo, é o OI. Né? Então, como é que eu corrijo essa frase? Eu prefiro pizza a hambúrguer. Ah, professor, vai ter acento de crase aqui? Não, por quê? Tinha algum artigo aqui acompanhando hambúrguer? Não, né? Mesmo se tivesse, seria um artigo masculino, concordam? Então, eu poderia ter dito assim, ó, eu prefiro a pizza ao hambúrguer. Vamos supor que alguém chegou para mim e deu essas duas opções. Ó, você quer a pizza ou o hambúrguer? Ah, eu prefiro a pizza ao hambúrguer, né? Teria crase se a palavra que vem aqui nesse segundo algo fosse feminina e estivesse acompanhada de artigo. Esse é um caso importantíssimo para a gente também, que toca a maneira como a gente fala geralmente. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar. Até nossa aula interativa, a gente faz alguns exercícios referentes a esse assunto e mostra uma outra maneira como esse assunto pode cair para a gente, que é ligado à oração subordinada. Um beijo, meninos. Boa semana para vocês.